Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode bagunçar um pouco o jeito que a gente enxerga a realidade. As dimensões da criação. Já parou para pensar se o mundo que a gente vê é só isso mesmo? E se for só a pontinha do iceberg de algo muito, mas muito maior? É essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Para nos guiar nessa exploração, vamos usar uma estrutura que descreve um tipo de mapa cósmico, um guia para 12 níveis diferentes de consciência que, segundo essa fonte, existem aqui na Terra e dentro de nós. Pensa nisso como uma viagem vertical, começando lá do centro do planeta e indo até o cosmos. Então, para começar essa jornada, a gente precisa primeiro entender o mapa, né? Como é que essa estrutura toda está organizada? A estrutura é dividida em três grandes partes. Primeiro, o mundo inferior, que inclui a nossa realidade física. Depois, a gente sobe para o plano intermediário, que já é mais abstrato. E por último, chegamos no plano superior, a origem de tudo. Agora, um ponto que é super importante. Quando a gente fala dimensão aqui, não estamos falando de outros lugares para onde se pode viajar. De acordo com essa visão, uma dimensão é um nível de consciência, uma frequência de inteligência que, em tese, podemos acessar. Vamos começar nossa subida pelo mundo inferior, as fundações da nossa existência, sabe? As camadas mais concretas e mais próximas da nossa experiência do dia a dia. E a nossa jornada começa bem lá no comecinho, na primeira dimensão, o ponto de partida de tudo. A primeira dimensão é descrita como o núcleo de cristal de ferro, bem no centro da Terra. É o ponto mais denso, a âncora de todo o sistema, a base física que sustenta todas as outras camadas de consciência. Subindo um nível, a gente chega na segunda dimensão. A segunda dimensão é o reino da vida dentro da Terra. É aquela camada vibrante onde a matéria que não é viva ganha vida, onde os códigos biológicos são criados. Segundo o texto, é a fonte da nossa vitalidade e dos processos que o nosso corpo faz sozinho, sem a gente nem pensar. E aqui chegamos num território bem familiar para todo mundo. A terceira dimensão é o nosso mundo. É o plano do tempo e do espaço do jeito que a gente conhece, com todos os objetos e formas de vida aqui na superfície do planeta. É o palco onde a nossa experiência consciente acontece. Agora vamos para a quarta dimensão, que é tipo uma ponte entre o que a gente vê e o que a gente não vê. A quarta dimensão é o reino da mente coletiva. É um campo que não é físico e que contém todos os nossos pensamentos, emoções e ideias compartilhadas como espécie. É uma camada que conecta todo mundo, quer a gente tenha consciência disso ou não. Bom, agora a gente deixa o mundo mais palpável para trás e sobe para os planos superiores. As coisas ficam um pouco mais abstratas a partir daqui. O plano intermediário é a ponte do individual para o coletivo. A jornada começa na quinta dimensão, o reino do amor e da consciência de luz. Depois, a sexta dimensão contém os projetos geométricos e o DNA de tudo que existe. A sétima dimensão é pura vibração, o som cósmico. A partir da oitava, o senso de eu individual começa a se dissolver, o que nos leva à nona dimensão, a consciência unificada de planetas e até de galáxias. É uma expansão enorme. E finalmente chegamos no plano superior, as fontes da própria criação. A décima dimensão é onde os projetos para novos universos são desenhados. A 11ª é descrita como um reino que existe antes da própria luz. E lá no topo, a 12ª dimensão, a unidade total, o ponto 1, onde toda a separação desaparece e só existe o todo. Depois dessa viagem cósmica toda, vamos trazer o foco de volta para nós. Onde a humanidade se encaixa nisso tudo e qual é o nosso papel? E essa citação ilustra de forma brilhante o ponto central do texto. A ideia não é escapar da nossa realidade para acessar esses reinos mais altos. A frase de Satya nos lembra que o acesso acontece através do corpo e não fora dele. O ponto crucial aqui é a nossa quarta dimensão, a mente coletiva. Segundo o texto, ela está hoje bloqueada por traumas e pensamentos polarizados, de nós contra eles. Isso funciona como uma barreira. O objetivo, então, seria limpar essa dimensão para transformá-la numa ponte, num portal de acesso para todos os outros níveis de consciência. Então, como é que tudo isso se conecta? Como essa estrutura cósmica toda se manifesta na nossa existência física, no dia a dia? Basicamente, nosso corpo funcionaria como uma antena. O núcleo da Terra, da primeira dimensão, pulsa no nosso sangue.
A nossa saúde está diretamente ligada à nossa sintonia com a segunda dimensão, a fonte da vitalidade. Ou seja, o corpo não é uma prisão, mas o veículo para perceber todas essas camadas. E a chave para destravar essa percepção está em harmonizar a quarta dimensão. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa estrutura for um reflexo da realidade, se nós realmente somos seres que existem em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, o que mais existe para ser percebido, bem aqui e agora? Quais são os limites da nossa própria consciência?